O amor é a marca do Evangelho. Jesus disse que provaríamos que somos seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Com essas palavras, ele deixou claro que a nossa identidade como seus seguidores seria sempre externada por meio das nossas atitudes, muito mais do que pelas palavras. A igreja é o canal por meio do qual o amor de Jesus se materializa. Pessoas de histórias, lugares, culturas e gostos diferentes unidas por um mesmo propósito. Esse não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria. Exige renúncia, humildade, compreensão, mudança de atitude. A igreja é um lugar que acolhe pecadores arrependidos, que estão em busca da reconstrução que só Jesus pode fazer. Um lugar onde as pessoas chegam com as suas dores, mágoas, sofrimentos e são amadas, acolhidas e envolvidas. Um grupo de imperfeitos olhando para o perfeito. A igreja é de Jesus, onde feridos são curados, onde os pecadores são amados, onde pecados são perdoados e tratados, onde arrependimento, cura e transformação são evidências de uma nova vida em Cristo. Enfim, a igreja é onde somos abraçados, apesar de quem somos. Enfim, a igreja existe para amar a Jesus e servir as pessoas. Então, se você se sente perdido, machucado, decepcionado, arrependido e veio até aqui, você chegou no lugar certo. Porque a igreja é um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Que a gente cantou, e agora por meio da sua palavra, a gente fica muito grato a Deus por você estar conosco aqui nessa noite. A gente tem tido uma frequência bem bacana também no culto da manhã, não é, com outro público, outros irmãos aqui, e com a igreja que se reúne aqui à noite também. Somos gratos a Deus por esse tempo especial que o Senhor tem nos dado aqui. Obrigado você que nos visita mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui em nossa igreja, a gente fica muito feliz pela sua presença. Ao final, você tem aí um panfleto, um formulário que está colocado nas cadeiras da nossa igreja. Se você quiser preencher ao final aquilo que Deus tocar em seu coração, para que a gente possa te conhecer e entregar aos nossos voluntários ali do Ministério Acolher à porta, nós vamos ter muita alegria em poder falar com você durante a semana, tá bem? Nós também teremos um encontro de casais muito especial no próximo sábado, muito bacana, queremos que você esteja conosco aqui. A gente já tem 40 casais inscritos, não é isso? 44 casais inscritos, e hoje é o último dia para você se inscrever, tá bom? Então, se você é nosso visitante, marido, esposa que estão aqui, você também é nosso convidado, você pode participar do nosso encontro. Vai custar R$30 para que a gente possa comer juntos uma pizza aqui no próximo sábado, tá bom? Então fica aqui o nosso convite. A Gladys e o Daniel vão estar ali à porta, ao final, para anotar o seu nome, caso você tenha interesse, e também você que quer fazer o seu pagamento, converse com eles ali, tá bom? Então nós estamos felizes por estarmos reunidos como igreja nesse mês, refletindo sobre a história, a vida da nossa igreja. E nós estamos pregando uma série aqui, cujo título é Um Lugar Seguro para Sermos Quem Somos em Cristo. Antes da gente falar tudo juntos isso aí, a gente lançou uma enquete ali no grupo de WhatsApp da igreja, onde você pode votar, porque nós vamos lançar uma camiseta com essa frase aí, não é? A gente tem várias camisetas aqui na igreja, e a gente vai lançar uma com essa frase aí, e a gente convida você se você quiser adquirir, você também dá a sua opinião aí para a escolha desse nome, tá bom? Então entra lá e faz a sua votação, já tem uma que está ganhando, mas o seu voto é sempre muito importante, né? Aqui os votos são de verdade. Muito bem, nós queremos também refletir juntos, porque a gente está trabalhando ao longo desse mês, dentro da visão daquilo que nós entendemos para a nossa igreja, para aquilo que Deus quer fazer por meio de nós e através de nós, e a gente está transmitindo nada mais do que nós já conversamos em outro tempo com a liderança da nossa igreja, em outros momentos. Então, coisas que eu falo aqui para a liderança não é novidade, mas talvez para alguns da igreja seja, e a maneira como estamos transmitindo por meio de mensagens, para que juntos a gente possa construir a igreja para este tempo, para que possamos alcançar essa geração. Então nessa noite eu quero ainda em 1 Coríntios, não é? Falar baseado no capítulo 12, nos versículos 18 a 22 como base principal,
embora vou usar outros textos também, mas o nosso tema hoje é chamados para amar e servir. Você também vai vendo ao longo das pregações que você aparece ali, não é? Então a gente está fazendo nesse mês aqui para que a gente se identifique o máximo que a gente pode, porque essas pregações são nossas mesmo. Isso aqui é a nossa igreja, conversando sobre a nossa igreja. Então a gente vai aparecendo ali os nossos irmãos, olha o Luiz ali, né? Você está começando a ficar com o cabelo branco, hein, Luiz? Eu acho que é você ali, viu? Não é o Luiz, não? Quem é? É quem? É o Alan Jones? Esse aqui é o Alan Jones? Não, né? É a câmera, né, Fê? Esses celulares de hoje em dia, né? Nada a ver, né? Muito bem. As fotos que eles tiram aqui também de mim, não faz o menor sentido. Não tenho a idade que as fotos apresentam, tenho certeza. Muito bem. Vamos falar juntos? Um lugar seguro para sermos em Cristo, vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém. Irmãos, a cada domingo a gente vê pessoas sentadas nas cadeiras da nossa igreja, e eu digo a nossa igreja, mas das igrejas de um modo geral, e muitas dessas pessoas que se assentam nos nossos templos, elas não estão fazendo nada com a fé que elas têm em Jesus, a não ser manter a sua fé. Então, para muitas igrejas, essa designação que a gente tem assim, olha, membro ativo, não é? A gente fala isso às vezes, significa aquelas pessoas que estão relacionadas, para muita gente, significa aquelas pessoas que estão relacionadas numa listagem de membros, e que vêm aos cultos com frequência, alguns nem com tanta frequência, e que contribuem com algum tipo de oferta, né? Com dízimo, aqueles que são fiéis, aqueles que não são dão algum valor, né? Enfim. Mas pessoas vivem a fé cristã desse jeito, em qualquer igreja, em qualquer denominação, igrejas grandes ou pequenas, isso é uma realidade comum. Mas Deus, eu creio que Ele tem expectativas muito mais abrangentes para nós, do que simplesmente assistirmos aos cultos aos domingos, que já é muito importante. Mas Deus tem algo muito maior para nós. Deus espera que cada um de nós usemos os nossos dons e os nossos talentos para servi-lo. E se a gente conseguir despertar e utilizar a grande quantidade de talentos que Deus tem dado a cada um de nós, que vão sendo revelados por meio do exercício do trabalho na nossa igreja, nós vamos viver uma explosão sem precedentes no crescimento da igreja. Não é só numérico, no crescimento em todos os sentidos, no crescimento intelectual, espiritual, relacional da igreja. Então, em todos os sentidos, a igreja vai ser muito beneficiada. Eu também estou certo de que a maioria das igrejas evangélicas acreditam sim nesse conceito bíblico de que cada crente é um ministro. Eu acho que você acredita nisso, todo mundo acredita. O que é que dizer que cada crente é um ministro? Isso significa dizer que todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus com os dons e talentos que Deus livremente, por meio do seu Espírito Santo, nos dá. Não é? A Bíblia não fala isso? Que é o Espírito Santo que dá os dons a cada um conforme Ele quer? Então, se Ele dá o dom para cada um de nós, então todos nós somos ministros do Evangelho. Ainda assim, como eu já disse, a maioria dos membros não faz quase nada, além de frequentar os cultos e contribuir aí financeiramente com a sua igreja. Alguns nem isso, né? Nem contribuem e praticamente nem vêm. Essa é a dura realidade. Mas muitas pessoas vivem assim. O fato é que essa realidade precisa ser mudada. Nós não podemos continuar aceitando uma igreja assim. Então, nós precisamos fazer as coisas. Veja bem, nós não vamos consertar tudo. Até porque, como eu disse domingo passado, a gente não transforma ninguém. É Cristo, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Mas há um trabalho que nós devemos fazer. E é sobre esse trabalho que eu quero falar. É sobre isso que a gente vai refletir. Para a gente refletir sobre isso, eu queria fazer 3 afirmações iniciais que são importantes para os nossos passos aqui. A primeira afirmação que eu quero fazer é essa, que eu já disse aqui. Cada crente é um ministro. Eu preciso voltar aqui para dizer algumas coisas. A gente precisa afirmar isso aqui de uma maneira muito enfática, algo que fique gravado na nossa cabeça. Porque é evidente que nem todos os cristãos são pastores ou missionários. Nem todo mundo é chamado para ser isso, mas todo mundo é chamado ao ministério.
Eu preciso dizer a você que quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, isso é um combo. Você aceitou Jesus e automaticamente você tem o dever de servir na obra de Deus. Então não existe esse negócio de eu aceitei Jesus e agora só vou na igreja. Isso não faz o menor sentido. Nós somos agora propagadores do Evangelho, nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos algo a fazer com isso que nós recebemos. E Deus nos chama a todos para ministrar ao mundo e à igreja. Essa é a nossa função, esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Então, você precisa entender que o serviço à igreja não é opcional. Eu não estou sugerindo que você sirva à igreja. É a palavra de Deus que diz que você deve servir. Isso é imperioso a todos nós. Nós somos um exército. E como um exército, a gente precisa estar pronto para servir o tempo todo, não é assim? Para a gente pensar sobre ser cristão, e é o que nós somos, cristãos, a gente precisa ser como Jesus é. E como Jesus é? Qual é a linha de pensamento de Jesus em relação a essa proposta do cristianismo e o serviço? Ele fala isso, por exemplo, em Marcos 10:45. Olha que interessante. Jesus diz: porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Olha que interessante. Na própria pessoa de Jesus nós vemos isso. Então, servir e dar, que são coisas que estão aí no contexto, são características do estilo de vida semelhante ao estilo de Jesus. Então, quando nós servimos e quando nós damos para a obra de Deus, damos em todos os sentidos. Nós estamos nada mais, nada menos do que imitando Jesus. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque isso aqui derruba logo de cara aquela ideia de pessoas que procuram uma igreja que melhor lhes sirva. Porque hoje tem muita gente fazendo isso, procurando a igreja que melhor lhe sirva. Então você vai numa igreja e você olha e fala assim: eu não gostei aqui não. Né? Essa igreja aqui não foi legal para mim, né? Ninguém, sei lá, não fui atendido como eu gostaria de ser atendido. Eu sei que a igreja tem um fator do acolhimento e a gente está trabalhando para isso, já falamos isso em outra mensagem, mas a nossa premissa a ir a uma igreja não pode ser essa. A gente não pode ter isso como um pensamento, ir a uma igreja para você ser servido. Porque se você for a uma igreja para você ser servido, logo você vai deixar de frequentá-la. Porque daqui a pouco os seus desejos, olha que nossos desejos são muitos, eles acabarão por não ser satisfeitos. Eu gosto de pensar que primariamente nós é quem devemos ser o início da mudança que nós esperamos ver acontecer numa igreja. Todos nós somos palpiteiros, vamos falar a verdade, né? Então todos nós temos um palpite. Eu acho que na igreja devia fazer assim, não é? Vocês não têm ideia de tanta coisa que eu ouço, não é? Lá no balcão de reclamações, não é? No guichê de reclamações. Então assim, eu acho que nós tínhamos que fazer isso. Não, lá na outra igreja eles fazem isso. Olha, eu vi isso aqui na outra. Eu não estou dizendo que é ruim e a gente não pode trazer. Domingo eu até falei que é um mito dizer que a gente não copia das outras igrejas. Imita, não copia. A gente pode imitar coisas das outras igrejas e devemos mesmo. Mas a gente também não pode viver em prol disso, e é isso que eu estou dizendo aqui, na medida em que talvez o que acontece lá não funcione aqui. E talvez você tenha uma ideia brilhante, mas é muito interessante que você tenha uma ideia brilhante para o outro, né? Você não está disposto a arregaçar as mangas. Pode perceber. Normalmente, quando eu convido um líder para trabalhar comigo, eu falo para ele assim: você tem duas opções. Não é? Eu falo para ele assim: você tem a opção de ir para uma igreja totalmente formada, especialmente seminaristas, né, jovens pastores. Eu sempre falo isso para eles: cara, você tem duas escolhas. Você tem a opção de ir para uma igreja totalmente formada, o que vai ser bem mais fácil, porque você já tem toda a ferramenta, está tudo na sua mão, até grana talvez vai ser melhor lá. Ou você tem a oportunidade de entrar na grande aventura de criar algo novo. Porque um dia alguém que estava lá atrás também criou alguma coisa nova. Então, você pode ser aquele cara que daqui 10 anos vai olhar para trás e dizer o seguinte: lembra quando a gente começou lá atrás? Olha o que é que Deus fez através da nossa vida. Então esse é o grande desafio. E aí você pode escolher. As duas coisas são boas, a outra também não é ruim. Mas eu quero desafiar você a você criar algo novo. Ninguém começou lá em cima, todo mundo começou lá embaixo. Quem começou certo. Então seja você, por exemplo, a mudança que você gostaria de ver implementada na sua igreja. Você tem ideias? Você sonha coisas? Você pensa em coisas? Que tal se você venha a ser essa pessoa que inicia com esse novo projeto?
A segunda afirmação que eu quero fazer a você aqui é a seguinte: todo ministério é importante. Todo ministério é importante. Não existem pessoas sem importância no corpo de Cristo. Assim também como não existem ministérios insignificantes na igreja. Não existe. Eu gosto muito de um livro que eu li há alguns anos, do Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro é um pastor numa igreja no Havaí, não é? Imagina ser pastor numa igreja no Havaí, nada mal, hein? Ele é de uma igreja muito importante, muito famosa no Havaí. E o Wayne Cordeiro escreveu vários livros, e dentre eles ele escreveu um livro muito interessante, onde ele fala sobre o servir na igreja e como os ministérios são importantes. E ele fala algo muito legal, ele diz assim, olha, nunca quando você sirva no ministério, diga assim, por exemplo, a pessoa te pergunta, o que você faz na igreja? Eu falo assim, eu fico ali na mesa, ali, passando os slides. Não, você não faz isso. Ele diz, nunca responda assim. Responda da seguinte maneira, eu estou ali porque eu coloco as imagens para que as pessoas possam ler. E isso vai facilitar o entendimento das pessoas. Isso vai enriquecer o conhecimento delas. E elas vão guardar as imagens e as mensagens que elas receberam. Elas vão poder fotografar, elas vão poder anotar, não é? E levar aquilo para pensar durante a semana. Então não diga assim, por exemplo, eu fico à porta ali, cumprimentando as pessoas que entram e saem. Não é isso que você faz. Você acolhe as pessoas que chegam à igreja, talvez com o seu coração quebrado, talvez carecendo de um abraço, de um apoio, de uma palavra de afirmação, não é? Eu trabalho aqui na organização, né? Eu só dou uma arrumada nas cadeiras e coloco aqui os cartões nas cadeiras e dou uma olhada se não tem algum papel jogado pelo chão. Não é isso que você faz. Você prepara um ambiente para que quando as pessoas cheguem, elas olhem e digam assim, como as pessoas foram cuidadosas em preparar um ambiente especial para que hoje a gente pudesse cultuar aqui. Então isso serve para qualquer ministério, para adorar ao Senhor. Não, eu toco aqui, não, eu não toco violão e canto, não é isso. Eu estou aqui participando num momento de adoração tão especial, e o quanto melhor eu puder fazer, mais isso vai tocar o coração da igreja, a fim de que a gente possa celebrar o nome do Senhor. Então é assim que nós devemos fazer. Essa é a maneira como nós devemos olhar. Eu dou aula para crianças. Você está trabalhando o Evangelho de Jesus Cristo, semeando a semente do Evangelho de Jesus Cristo no coração das gerações, ganhando o coração de crianças para Jesus. Eu aceitei Jesus quando era criança. Então, porque alguém falou de Jesus para mim, o Evangelho de Jesus Cristo sendo ministrado ao coração das crianças. Essa deve ser a nossa postura. Portanto, todo ministério é importante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no texto que eu marquei ali ao início, Paulo, ele explica isso, tudo que eu estou falando, por meio de uma analogia do corpo e o funcionamento desse corpo. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 18. Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria se um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. Gente, eu não sei como é que você olha esse texto aqui, mas eu acho que esse texto aqui parece que Paulo está ensinando para criança, não parece? Porque é muito simples, não é? É extremamente simples o que ele está falando. Paulo, ele ensina que o corpo é um conjunto e cada órgão tem uma função fundamental para que tudo funcione perfeitamente. Então ele vai dizer que assim também deve ser a igreja de Jesus. Olha que coisa simples, onde cada um exerce a sua função e dessa forma nós servimos e damos suporte uns aos outros. Então ele fala, ninguém não pode ter só pé, não pode ter só mão, não pode ter só olho. Ou seja, cada um tem a sua função e todo mundo é importante. Isso aqui é muito bacana. E uma outra coisa legal, um outro jeito bacana da gente ilustrar isso aqui, sabe como é? É a gente pensar na nossa casa. Olha que legal. Então, pensa na sua casa. Normalmente, como é que você faz quando você enfeita a sua casa? A gente normalmente coloca as coisas mais bonitas na sala, na cozinha, não é? E aí fica em segundo plano no quarto, não é? E em último lugar são os corredores. Não é verdade? Via de regra não é assim? Por que isso? Porque a sala é onde fica a maioria das vezes a família, ou a cozinha, onde nós recebemos as nossas visitas. É ali que a gente deixa mais bonito. Por exemplo, você coloca um lustre bem bonito na sala.
não é? Talvez um lustre bonito na cozinha. Mas no corredor, você coloca uma luz mais simples, você dá uma economizada. Via de regra, não é assim? Por que a gente faz assim? Porque o corredor não importa? É claro que ele importa. Ele é uma passagem super importante. É bom colocar uma luz ali, né, para iluminar, para que você possa ir ao banheiro, que você possa ir aos quartos, não é? Então, mas você economizou ali, colocou uma luz mais simples. Você deixou uma super sofisticada e cara aqui na sala e uma mais simples no corredor. Mas está tudo bem, porque você precisa também daquela luz no corredor. Ela não deixa de ser importante porque ela é simples. Então, acho que é mais ou menos isso que Paulo fala quando ele diz: e alguns dos membros parecem ser os mais fracos e menos importantes, são na realidade os mais necessários. Então, ele está dizendo, olha, todos são muito importantes no serviço ao nosso Deus. Então, nós precisamos aprender isso. E a terceira coisa que eu quero afirmar aqui a você é essa aqui, olha, dependemos uns dos outros. Isso também é muito importante. Não somente cada ministério é importante, mas cada ministro, cada líder também está interligado aos demais. Então, nenhum de nós fazemos as coisas aqui sozinhos. A gente precisa uns dos outros. Pela razão que precisamos mesmo, pela razão que a gente não é bom em tudo, não é? Nenhum ministério é independente, a gente não funciona assim como igreja. A igreja é até chamada por Paulo em algum momento, né, a gente entende o texto como a igreja sendo o corpo místico de Cristo. Você sabia que a palavra corpo, que é utilizada para a igreja, ela vem do grego e ela significa soma? Você sabia disso? Então nós somos soma uns dos outros. É isso que nós somos, ou seja, a gente precisa uns dos outros porque nós nos completamos mutuamente. Nós somos como um quebra-cabeça. E para ele ficar bacana, a gente precisa de todas as peças montadas. Você já viu quando você vai montar um quebra-cabeça, aí você pega aquele saquinho, né, tira da caixa, está num saco plástico, você joga tudo em cima da mesa, aquela montoeira de peça, e aí você vai montando. Tem uns aqui que gostam de montar quebra-cabeça, não é? Lá na casa do Anderson tem bastante, o pessoal curte. Na época da pandemia, né, o pessoal montou muito quebra-cabeça, né? E aí a gente coloca aquelas peças. Aí você perde uma. Pensa. É a família inteira se coloca a procurar aquela peça, né? Ninguém vai dormir enquanto não achar aquela bendita peça, porque vai ficar feio. Imagina todo montadinho, faltando uma peça. Então, a igreja é assim também, como o corpo de Cristo. Se faltar uma peça, nós vamos sentir falta dessa única peça. Essa ausência é a primeira coisa que a gente vai notar. Existe uma música do Jorge Camargo, né, um compositor que eu gosto muito, e ele escreveu uma música chamada Soma. E essa música é bem isso que eu estou falando aqui para vocês. Foi interpretada anos atrás pelo Vencedores por Cristo. E eu queria que você ouvisse essa música. É uma música curta. Eu queria que você ouvisse. Eu vou pedir para o pessoal colocar. A letra vai estar ali para você acompanhar. Eu acho que essa música, ela reflete muito bem tudo isso que nós estamos falando aqui nesse momento, por sermos o corpo de Cristo, essa soma, essa interdependência que nós temos uns dos outros. Dá para colocar aí, bem, por favor? Mais um igual a um, 2 mais 2 igual a 1, 3 mais 3 igual a 1, sempre um só, sempre um só. Muitas mentes um só pensar, corações um só sentir. Membros e um corpo só, sempre um só, sempre um só. É assim que Deus quer ver o seu povo, na unidade do Espírito, vivendo em comunhão, vivendo em união, se amando com intensidade, pois somos uma soma de Cristo. Sempre um só, sempre um só. 1 mais 1 igual a 1, 2 mais 2 igual a 1,
Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1, 2 mais 2 é igual a 1, 3 mais 3 é igual a 1, e ele vai dizer, é assim que Deus quer ver o seu povo, na unidade do Espírito, vivendo em comunhão, vivendo em união, se amando com intensidade. Nós somos soma, corpo de Cristo, nós somos sempre um só. Amém? Pois bem, na carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo ele volta a traçar essa analogia da igreja com o corpo, mostrando o estilo de vida de interdependência que a gente é desafiado a viver uns com os outros. E é muito bacana esse texto, porque esse texto é como se fosse um eco de Coríntios. Ele diz assim, olha, pois, tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Amém? Então, partindo desse ponto, analisando essas três coisas, depois da gente entender que cada crente é um ministro, ou seja, a minha oração como pastor não é mais poderosa que a sua oração, não é? A gente sai desse estigma ridículo de que o pastor é o ungidão, não é? E que a palavra do pastor é porque ele falou, então a palavra dele é infalível, perfeita, inegável, inegociável, né? A única palavra que é assim é a palavra de Deus, não é? Então, a gente sai disso, tira essas pessoas do pedestal onde elas nunca deveriam estar. Depois nós entendemos que todo ministério é importante, ou seja, não existe algo aqui na igreja que fazemos que é melhor que o outro. Alguns aparecem mais, e é interessante que Paulo fala isso, porque aparecem mesmo, né? As pessoas que cantam e tocam, que pregam, aparecem mais pelo óbvio, mas isso não faz com que aquele irmão que foi orar na casa de um outro irmão, que ninguém nunca soube disso, ele não deixou também de abençoar tremendamente a vida da igreja. Então, a igreja funciona debaixo dessa estratégia. E, consequentemente, por isso, está claro que nós dependemos uns dos outros. Não dá para ser igreja sozinho. Então, a partir disso, é que nós começamos a estruturar a nossa visão ministerial para que a gente trabalhe a nossa igreja em 3 pilares que eu quero mostrar para você aí, que são o culto, os pequenos grupos e o serviço. Na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente fizer como igreja, dentro da visão que estamos implementando, vai girar em torno dessas 3 coisas. Deixa eu falar rapidamente sobre cada uma delas. O culto é o nosso cartão de visitas. Então é por meio do culto que a gente recebe as pessoas na nossa igreja e transmitimos a mensagem de Deus por meio das canções e da pregação da palavra. Então aquilo que a gente canta, as pessoas precisam compreender. Aquilo que a gente prega, as pessoas precisam entender. É por isso que eu procuro evitar ao máximo palavras difíceis, que as pessoas não entendam. A gente não barateia, não deixa a mensagem rala, vazia, mas também a gente não usa palavras que as pessoas que cheguem num nível tão alto que nem consigam entender o que a gente está querendo dizer, e nem usa muito aqueles jargões espirituais, né? Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma pregação, e eu estava passando um momento de crise da minha vida, e aí o pastor que estava pregando, ele disse assim, entregue a sua vida a Jesus, não é? Mude a sua maneira de viver, e tudo será maravilhoso, e aquilo não encaixou para mim, sinceramente. Quando ele disse aquilo para mim, quando eu ouvi aquilo na minha mente, eu disse assim, não é verdade. Eu sei que entregar a vida a Jesus vai mudar a minha vida, mas nesse momento que eu estou vivendo, não tem nada de maravilhoso. Então, as coisas que estão rolando aqui na minha cabeça não me levam a pensar que está tudo maravilhoso. A verdade é que há uma tremenda confusão acontecendo aqui. Então, é uma mensagem simplista do Evangelho de Jesus, que nós não precisamos. Não é? Nós precisamos da realidade, da confrontação, do processo, da batalha, do perdão, do arrependimento, da renúncia, da humilhação, não é? E compreender tudo isso e deixar que isso mexa com a gente. E a gente buscar, por meio dessa aplicação bíblica, toda a transformação que precisamos. Isso se estende para as nossas canções também, aquilo que cantamos, a gente tem conversado sobre isso aqui, as coisas que cantamos, as palavras que falamos. Será que as pessoas de fato entendem aquilo que a gente está dizendo? Mas é mais do que isso ainda. O culto passa dessa parte, ela dá um passo além. Porque eu digo que o culto ele começa na calçada.
Então, quando as pessoas chegam, quando elas são acolhidas, são cumprimentadas à porta, você que nos visita, você que chega, você que entra a essa igreja. Então, nós precisamos trabalhar isso de maneira intencional. Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós nos relacionamos com elas, uma coisa que me deixa desesperado é quando a gente fala assim, cumprimente as pessoas que estão ao seu redor. Aí eu cumprimento o meu amigo, a minha esposa, o cara que vai tocar comigo e o irmão que eu converso com ele durante a semana. No banco de trás, na cadeira de trás, tem um visitante, ninguém cumprimenta o visitante. Isso me deixa louco, eu fico desesperado, né? Minha vontade de sair daqui cumprimentando todo mundo, igual candidato, né? Então, a gente começa a fazer isso só com os nossos párias, né? Com os nossos pares, desculpa, com os nossos pares. Com os nossos párias, não. Se fosse com os pares, seria até bom, seria talvez até melhor. Só com os nossos pares, né? Com os nossos amigos, com os nossos próximos. A gente precisa parar com isso. A gente precisa abrir os nossos olhos às pessoas. Lembre-se quando você chegou a uma igreja, você não foi amado? Você não foi acolhido? Talvez você chegou aos pedaços e alguém estendeu a mão para você. Então essa é a hora de nós fazermos isso também com as pessoas. Isso também é culto. A gente precisa derrubar essas barreiras, a gente precisa vencer isso completamente. Então eu procuro conversar com o máximo de pessoas possível, não é? Eu já disse a vocês que conversando uma vez com um pastor de uma grande igreja lá em São Paulo, ele disse assim, ele me disse assim, Elias, eu já fui pastor de uma igreja de 100, uma igreja de 200, a minha igreja foi crescendo, de 200, de 400, de 500, na época a igreja devia estar com uns 1000. Hoje a gente deve ter umas 1000 pessoas na igreja, mais ou menos. E aí ele disse algo para mim que marcou, eu já disse isso a vocês, ele marcou a minha vida e eu carrego isso para mim. Talvez nem ele saiba o quanto isso foi importante para mim. Ele falou assim, não importa o quanto a sua igreja cresça, sempre vá em direção às pessoas. Eu achei isso magnífico, e eu coloquei isso no meu coração. Eu falei, Deus, não importa o quanto a nossa igreja venha a crescer ao longo dos anos, que eu sempre tenha um coração ensinável, que eu sempre vá em direção às pessoas, que eu sempre me preocupe com a comunidade, com os irmãos, e que a minha porta sempre esteja aberta para atender às necessidades de todos. É óbvio que as pessoas também precisam querer, não é? Mas aquilo que depender de mim, a minha porta sempre estará aberta. Essa é a realidade que nós precisamos aplicar. Só eu? Todos nós, porque cada crente é um ministro. Todos nós podemos e devemos ministrar uns nas vidas dos outros. Então tudo isso é culto. Então quando a gente está se propondo a fazer aqui uma reformulação do nosso templo, né? A gente tem uma proposta muito legal do que a gente quer fazer ali na nossa nova fachada. Eu sou doido de vontade de mostrar para vocês, mas não posso ainda, né? Tem que segurar, não é? Então a nossa nova fachada, o nosso novo hall aqui embaixo, em cima, tudo que a gente está programando, a gente está querendo criar sensações aqui na sua chegada na igreja. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente está criando uma ideia de receber você, de que você tenha literalmente sensações específicas ao chegar à nossa igreja. E por que a gente quer comprar um terreno aqui atrás? Por que a gente está orando? Continue orando por isso. Por que a gente quer estender? Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer crescer, porque a gente quer ver mais pessoas entregues a Jesus. Por que a gente está fazendo 2 cultos com a mesma pregação? Porque a gente tem um público de manhã e um público diferente à noite, para que a igreja tenha espaço para crescer. E sabe o que a gente vai fazer quando encher os 2? A gente vai fazer o 3º, né? É óbvio que a gente vai fazer o 3º. E a gente vai fazer o 4º. Coitado da equipe do staff aí e do louvor que vai me ouvir pregar a mesma pregação um monte de vezes no mesmo dia. Problema de vocês, né? Se vocês virem aí, vocês vão sair craque aqui de ouvir as minhas pregações, né? Eu me lembro na minha igreja anterior, a gente já tinha 2 cultos. E aí eu pregava no primeiro culto e dizia assim, por exemplo, né? Quero começar essa mensagem contando sobre a história de um lenhador, assim e tal, eu pregava. Aí no segundo culto eu falava assim, quero começar essa mensagem aqui pregando sobre a história de um lenhador, e eu olhava para o pessoal do louvor que sentava no primeiro banco, de novo, e aí eles davam uma risada, né, porque ia começar tudo de novo. Mas é para a glória do Senhor, nós estamos aqui para crescer, para seguir adiante. Então tudo que a gente faz, tudo que eu estou falando para vocês aqui, é pensando no culto da nossa igreja. Como as pessoas serão recebidas. E aí, dentro dessa visão, não importa o quanto a igreja cresça. Não importa. A igreja sempre vai ter o seu teor acolhedor, a sua proposta relacional. Talvez você não vai conhecer a todo mundo, porque eu acho que isso é uma coisa muito difícil. Com 50, 60 pessoas de verdade mesmo, a gente ainda não conhece mesmo todo mundo, para falar a verdade, não é?
Então, essa não é a proposta. A proposta é que você entenda, sinta o acolhimento da igreja. A outra coisa são os pequenos grupos. Aqui na nossa igreja, eles acontecem semanalmente em casas que se abrem para essa finalidade, para que ali a gente possa ter um tempo de comunhão e de crescimento espiritual. Veja, e eu tenho dito isso aos líderes, isso aqui é muito importante que você saiba. Veja que na nossa proposta ministerial, o nosso maior objetivo com os pequenos grupos não é evangelizar. Não é. Pode parecer um pouco estranho para você isso, né? Mas não é evangelizar. O nosso maior objetivo é realmente estreitar os laços. Porque eu acredito que o estreitamento dos relacionamentos produz o crescimento. Veja que acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, porque eles viam na comunidade dos cristãos, lá em Atos 2, amor, singeleza de coração, comunhão, partir do pão, orações. Ninguém considerava exclusivamente suas coisas que possuíam. Vocês ouviram a palavra evangelismo em algum lugar? Não, né? Porque não tem. As pessoas viviam a comunhão. Isso se tornou tão profundo que as pessoas olhavam aquilo e diziam assim: eu quero esse tipo de vida para mim também. E o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Então, olha que estratégia de evangelismo, não é? Não é que você não pode convidar um vizinho, isso está bem claro para o grupo, para os líderes dos grupos. Você quer convidar alguém que não é evangélico para participar, não tem problema nenhum, não é fechado. Mas o nosso objetivo é propor às pessoas da nossa igreja a aumentar o laço da nossa união e da nossa amizade, não é? Então, eu tenho pessoas que andam comigo no meu pequeno grupo, que hoje eu já conheço mais do que conhecia antes, e eles a mim também, a nós, né? Então, essa é a proposta, é exatamente isso. É isso que a gente quer. Eu me lembro de uma vez nós estávamos num pequeno grupo, ter convidado uma pessoa, ela veio, participou, ela falou: mas é só isso? Eu falei: é só isso. Não vai acontecer mais nada? Eu falei: não, semana que vem vai ser igual do mesmo jeito que foi hoje. Isso só vai mudar o estudo, e a gente vai cantar outra música e vai ter uma outra brincadeira. E a gente possivelmente vai comer um lanche diferente desse. Mas Coca-Cola sempre tem, né? Fanta, essas coisas sempre tem, né? Normalmente tem, né? Coca Zero, sempre tem, né? Então, essa é a proposta. Não tem nada mais do que isso. É a proposta do acolhimento. A gente está querendo criar, dentro dessa nova proposta, para que mais pessoas se envolvam, um novo processo agora, onde os grupos vão durar 1 ano. Então, as pessoas vão abrir as suas casas por 1 ano, né? De acordo com uma conversa com os líderes, a gente entendeu que a gente deveria abrir por 1 ano, e depois, se você não quiser continuar com o seu grupo na sua casa, você pode encerrar ele, nós vamos migrar esse grupo para um outro lugar e vamos remodelar o grupo. Entretanto, se você quiser continuar, você pode continuar. Eu já não sei nem mais de quantos anos que lá na nossa casa tem pequeno grupo, que é daqui, é da outra igreja. Então, mas isso vai ser o critério que nós vamos utilizar para nossas modificações aqui nas nossas reuniões. Mas o que a gente quer propor a você, e queremos que você entenda, é que relacionamento é a chave. Esse é o objetivo para o pequeno grupo. Então, fazer da minha casa um canal de bênçãos para que pessoas possam crescer por meio da fé, onde a gente possa desenvolver futuramente com isso vida discipular, relacionamento, vida na vida, não é? Esse é o foco, esse é o objetivo principal. E aí o nosso grande desafio se divide em 2 coisas. Primeiro, pessoas dispostas a dizer sim para ser líderes de grupo. Esse é o nosso primeiro grande desafio. E o nosso segundo grande desafio é de pessoas que estejam dispostas a abrir casas para receber. Então, se você deseja fazer isso, procure-nos. A gente espera isso com muito desejo, com muita ansiedade. Tem gente querendo entrar em grupos, e nós precisamos de novas casas para isso, e formar novas lideranças para isso. Lentamente, nós vamos chegando a esse processo. Eu fico muito feliz quando eu ouço de alguém, da pessoa dizer o seguinte, não é? Eu ouvi isso nos últimos dias dentro do meu grupo, e fiquei muito feliz, muito mesmo. Dizendo assim: nós fizemos uma casa para isso também, para receber a igreja de Jesus, para abençoar os irmãos. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus abençoa grandemente esses lares e vai fazer frutificar cada vez mais. Isso me lembra daquele homem, né, no Velho Testamento, que guardou, a sua casa foi abençoada porque ele guardou os utensílios, não é? E aí a profecia vai dizer que a casa daquele homem seria abençoada para sempre, né? Isso foi tão bonito imaginar como isso iria acontecer. Eu creio que é isso que Deus vai fazer também com as nossas casas. Eu me lembro de uma vez também,
ouvi uma coisa bem ruim, uma pessoa que disse que não queria um pequeno grupo, porque tinha comprado um sofá muito caro na casa dela, e aí ela, infelizmente, não ia poder fazer ali, não é? E aí eu fiquei bem triste por causa disso, né? Poderia ter comprado um sofá mais barato, então, para poder receber um grupo na casa dela, né? Pois bem, a terceira coisa é o serviço, que é esse terceiro pilar que nós temos aí, que ele nos conduz a uma das frases mais importantes que nós temos aqui na nossa igreja, que é amar a Jesus e servir as pessoas. Então, por meio desse pilar, a gente deseja inserir as pessoas cada vez mais rápido na vida ativa da igreja, para que elas possam encontrar sentido e propósito de fazer parte. E isso aqui é a jogada mais arriscada que a gente faz aqui na igreja. Pronto, para falar na real, não é? Isso aqui é a coisa mais arriscada que a gente faz. Porque a gente pega uma pessoa que é novo aqui na igreja e a gente convida ele para participar de um ministério. A gente nem conhece às vezes ele direito. Isso não parece uma coisa arriscada? Mas eu pergunto a você, e Jesus? Jesus também não jogou arriscado? Quando ele escolheu aqueles 12 homens incultos, aqueles 12 homens que eram péssimos, para falar a verdade, que negou, que dormiu, que abandonou, não é? Que mentiu, que queria que mandasse fogo do céu, que duvidaram, ou seja, homens de todo tipo que traíram, e ainda assim Jesus escolheu esses 12 homens, caminhou com eles, ensinou enquanto fazia junto com eles. Fazia, ensinava, os deixava fazer, e aí eles iam trabalhando juntos. Foi pensando nisso que eu tenho trabalhado essa proposta do serviço, onde pessoas que não precisam ter anos de igreja para poder servir no ministério aqui, não precisam. E eu digo mais, hein? Às vezes é até uma vergonha para muitos que estão na igreja há muitos anos e que nunca se dispuseram a servir em algum ministério, irmãos que chegam novos ainda e logo assumem algum trabalho e estão servindo na obra de Deus com todo o seu coração, dedicando-se a cumprir o propósito de Deus. Eu acredito nisso aqui. Acredito tremendamente que Deus pode nos usar, mesmo nesse que eu chamo aqui de jogo arriscado que nós estamos fazendo. Sabe qual é o máximo que pode acontecer, irmãos? É não dar certo. É o máximo que pode acontecer. E aí as pessoas vão entender e elas vão ser realocadas num novo ministério. Você sabia que quando você sai aqui da igreja, na descida da escada, tem um quadro de avisos e ali tem um QR Code que você pode colocar ali ao seu celular e aí vai abrir um link onde você pode olhar os ministérios da nossa igreja e ali você pode anotar aonde você gostaria de servir nessa igreja. Eu achei muito legal, por exemplo, quando a Dani falou aqui do Ministério Infantil, recrutando voluntários, e ela disse o seguinte: talvez você nunca trabalhou com crianças e você não sabe trabalhar com crianças, mas você pode servir no Ministério Infantil. Por exemplo, às vezes durante a semana o pessoal está preparando a aula, mas não tem tempo de fazer os recortes, não tem tempo de preparar algumas coisas. Que tal se você servir para isso? Teve uma pessoa que depois disso eu falei para ela: você sabe recortar? Ela falou: o quê? Foi recortar, você recortou qualquer coisa com a tesoura? Eu falei: sim, então, conversa com a Dani. Ela falou que está precisando de gente para recortar. Então, você pode ir lá recortar papéis para preparar para o domingo. Você está servindo a obra de Deus. Você está aliviando para um professor, que ele não vai precisar fazer isso, ele vai preparar a aula dele. Você só chega aqui e entrega para ele tudo cortadinho no domingo, ele vai utilizar aquilo. Olha que coisa extraordinária, não é verdade? Irmãos, nós precisamos entender isso no serviço a Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? Agora, eu só quero falar para vocês alguns conselhos, que eu chamo aí de conselhos para que você seja um ministro eficaz. Agora, fique atento ao que eu vou dizer aqui, porque eu vou falar questões práticas para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero dizer a você é assim, olha, descubra o seu dom trabalhando. Porque talvez você chegou até aqui na minha mensagem e ainda está meio voado e está entendendo o seguinte: tá, pastor, você falou tudo isso aí, mas como, não é? De que maneira eu consigo me inserir nesse contexto? Então eu quero dar para você umas orientações práticas. E essa é a primeira: descubra o seu dom trabalhando. Talvez você já tenha ouvido uma frase assim, olha, parecida com essa: descubra o seu dom espiritual e então saberá que tipo de ministério deve possuir. Não é? Talvez você já ouviu uma frase assim. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho para vocês. Eu acho que isso é um atraso. Isso é um atraso de vida, espiritualmente falando. Eu acho que a mensagem é essa aqui, olha: experimente trabalhar em diferentes ministérios e então descobrirá os seus dons.
Eu acho que esse é o melhor caminho. Então você testa. Então você vê se você é bom para aquilo. Talvez você não é. E você vai ter que ter maturidade para entender que alguém vai dizer o seguinte: olha, acho que não é muito a sua vibe. Pelo que eu tenho percebido, acho que você é mais focado numa outra área aí. Então talvez a gente precise disso. Porque se você não se envolver no serviço cristão, você não vai saber quais são as suas virtudes e as suas habilidades. Então teste alguma área. Eu gosto muito de Eclesiastes 9:10, que diz que nós devemos fazer bem feito qualquer coisa que tivermos que fazer. Então se esforce por fazer o melhor. Se você perceber que você não vai bem, é porque você não é bom naquilo, não é? Então, por exemplo, eu era péssimo aluno em matemática, a vida inteira, horrível. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu pensei o seguinte: eu preciso estudar qualquer coisa que não tenha matemática, porque senão eu vou sofrer a vida inteira, eu vou ser péssimo, eu vou me sentir um profissional ruim e não vai adiantar. Então eu comecei a caminhar, por isso fui para o lado do direito, não é? Porque eu fui estudar, olhei, e aí foi meu pai que disse: por que você não estuda direito para você ser advogado? Eu falei: pois é, olha aqui. Fui dar uma olhada nas grades, né? E aí vi, é isso mesmo. E fui lá e me dei muito bem. Então, nós precisamos olhar. E na igreja é a mesma coisa. Onde é que você pode trabalhar? Teste as suas habilidades na igreja. Uma segunda coisa prática que eu quero dizer para você: sempre separe e priorize tempo para servir. Isso aqui é muito importante. Eu preciso reforçar o que eu estou falando para você agora. Separe realmente tempo para servir na obra de Deus e priorize isso. Isso aqui serve para todos nós. O bem de maior valor que as pessoas podem oferecer à igreja, sabe o que é? O tempo. O tempo é o maior bem de valor que eu e você podemos oferecer à igreja. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo certo para cada coisa, não é? E tem um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É assim que está lá. Isso aqui não significa só uma agenda bem elaborada, uma boa adequação dos meus horários. Sabe aquela pessoa bem controladinha? Não é só isso. Isso aqui também significa que a gente deve reservar tempo dos nossos dias, como cristãos que somos, da nossa vida, para servir ao Senhor e a sua obra com prioridade. Então nós precisamos fazer isso. Separar tempo e priorizar esse tempo para servir a Deus. A gente está muito nessa onda de eu não tenho tempo. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar. Eu não estou querendo falar assim: você não sabe como é a minha vida, pastor. Eu trabalho muito, meus horários são apertados, minha vida é difícil, você não tem ideia de como é. Eu não tenho mesmo, eu não estou lá na sua casa, não sei como é, mas eu sei que todo mundo aqui é muito trabalhador e graças a Deus por isso, não é? Isso é uma igreja de gente muito trabalhadora. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela dedicação de vocês. Não é desse tempo que eu estou falando. Eu estou falando do tempo que a gente gasta na internet. Eu estou falando do tempo que a gente gasta assistindo série. É desse tempo que eu estou falando. Tá certo? Eu estou falando do tempo que a gente fica na casinha do nada. É desse tempo que eu estou falando. Então, é esse tempo que nós podemos dedicar. Separe e priorize tempo para servir ao Senhor. E aqui também é importante eu falar para vocês sobre uma outra coisa. Nós precisamos ter uma correta compreensão do que é voluntariado. Eu acho que a gente se perde um pouco com isso. A gente tem um hábito de achar que porque as pessoas são voluntárias no serviço cristão, elas não podem ser cobradas. Errado. Isso é um erro. A partir do momento que alguém se comprometeu com alguma coisa, é preciso que essa pessoa cumpra a sua parte. Porque, como a gente disse, nós somos uma comunidade de interdependência e a falta de uma pessoa pode comprometer o trabalho do outro. Então, se você se comprometeu com alguma coisa, se você é voluntário, você se comprometeu. E a gente espera que você faça. Então, a gente não aceita que você diga assim: não deu. Como assim não deu? Você se comprometeu. A gente trabalhou a equipe para contar com a sua participação. Eu não vim. Eu esqueci. Você está servindo a obra de Deus. Não importa o que você está fazendo. Então, nós precisamos ter dedicação. Não aceitamos esse tipo de desculpa. Eu sei que acontecem situações, todos sabemos que existem emergências, urgências, acidentes que acontecem, e não é disso que estamos falando. Você sabe que não é disso que estamos falando. Nós estamos falando exatamente do relaxo, da falta de comprometimento. Eu falava aqui hoje pela manhã, nessa pregação, o seguinte, que eu sou o pastor da igreja, e eu tenho atribuições aqui que competem a mim.
Isso é o meu dever. Eu nunca posso chegar aqui num domingo e falar, olha, irmão, essa semana foi muito atribulada, infelizmente eu vou ler um texto aqui, vou falar alguma coisa na minha cabeça, porque não deu tempo de preparar a pregação. Vocês podem me dar uma bronca tremenda, chama a liderança da igreja e me dá uma tremenda bronca, porque esse é o meu dever. Isso é o meu dever como pastor dessa igreja, preparar as mensagens, porque é a partir da palavra de Deus pregada da minha boca que a igreja recebe a orientação do Senhor. Então esse é o meu dever como pastor, isso é inegociável. Não existe uma desculpa que eu possa dar para isso. Então nós temos níveis de responsabilidades nos nossos ministérios. Então a gente não pode trabalhar com esse tipo de pensamento. Quer ver uma outra coisa? Então, por exemplo, eu também sou voluntário aqui em algumas áreas. Existem coisas que são atribuições minhas como pastor e são inegociáveis. Mas outras coisas eu sou voluntário aqui. Então, por exemplo, como pastor, eu não preciso cantar e tocar. Não é? Eu faço isso porque eu sei, eu gosto, é um dom que Deus me deu, eu amo servir nessa área. Mas eu aqui neste ministério, eu também sou um voluntário. Então, o fato de eu ser um voluntário não me dá o direito de simplesmente, 10 minutos antes, dizer o seguinte, eu não vou. Eu não deu. Entende? E isso serve para cada um de nós. Nós não podemos fazer isso. Não é isso aqui, vocês entendam, gente, isso aqui, o pastor está dando uma dura na gente. Não estou. Eu estou convidando a cada um de nós para uma vida de compromisso com Deus. Eu não disse lá atrás que nós estamos servindo a uma grande obra, que é você não está aqui passando slides, você não está aqui tocando um instrumento, você não está aqui limpando o chão. Nós estamos aqui servindo na grande obra do reino de Deus. Então é por isso que a gente tem que fazer isso aqui com amor e com extrema seriedade. Então esse é o compromisso para o qual Deus está nos chamando. Amém? Então, uma outra coisa que eu quero dizer para você aqui que é importante. Primeiro um líder e depois um ministério. A gente também precisa aprender isso. Não pense em um ministério sem antes pensar num líder. O fator mais importante num novo ministério não é a ideia, é a liderança. Então, por isso que eu acredito que a gente precisa capacitar as pessoas cada vez mais para liderar. Então, por exemplo, a gente está querendo expandir os nossos pequenos grupos. Daqui uns dias, a gente vai ter um curso de supervisão de liderança de pequenos grupos. Para quê? Para a gente abrir um pouco mais a nossa mente, para a gente começar a elastecer. Essa é a ideia. Por que a gente vai para cursos? Por que a gente ouve? A gente quer lançar uma coisa nova também no ano que vem, para enriquecer os nossos cursos semanais. Então, por que a gente faz isso? Para aumentar o poder de liderança. Essa é a ideia. Agora, eu acredito que nós precisamos capacitar pessoas para liderar. A gente não quer aqui na igreja formar burocratas. A gente não quer aqui formar gerentes organizacionais. Isso aí as faculdades já fazem. É óbvio que as estruturas são necessárias, porque elas produzem base para a nossa organização. Claro, que fique bem claro para todo mundo aqui, que eu não sou anarquista, eu não sou contra nenhuma das estruturas. Mas a missão da igreja não é manter uma máquina em funcionamento, mas é espalhar o evangelho do reino de Deus para o mundo. A gente não está aqui para manter uma estrutura. Então nós formamos líderes para fazer discípulos de todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar o quê? As nossas regras? Não, a guardar as coisas da palavra de Deus, até que Jesus volte, não é? Então, se você acha que eu estou errado, então olhe para as histórias bíblicas. É só você olhar para a Bíblia. Não precisa ir por mim, vai pela palavra. Antes de formar um povo, Deus chamou um homem, não foi? Chamou Abrão para sair do seu lugar e começar uma história na nova terra. Antes de libertar Israel da escravidão do Egito, o que Deus fez? Deus chamou um homem, que foi Moisés, para que ele liderasse essa grande ação. Foi Deus também que moveu o coração de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, do retorno do exílio. Está percebendo? Então não acontece a coisa e agora vamos criar um líder. Não. Deus primeiro levantava alguém para depois começar a acontecer alguma coisa. E só para a gente não delongar demais, olha para o livro de Atos dos Apóstolos. Lá você vai descobrir que todos os projetos, todas as estratégias seguiam a orientação do Espírito Santo. Então Deus tocava o coração de alguém e o ministério começava espontaneamente a desabrochar. Olha só, e aí, quando aquilo começava a crescer, os cristãos proviam uma estrutura para aquilo. Você quer ver? Olha em Atos 6, né? Quando houve a escolha dos diáconos. Aconteceu um problema, e aí diante do problema, levantam-se os líderes, e aí dos líderes nasce uma estrutura para atender o problema. Está vendo?
Aí eles olham e percebem que precisam enviar missionários para os não-judeus, os gentios, e a igreja ora, e Deus levanta Barnabé e Saulo, que são, vamos dizer assim, os missionários líderes, que vão iniciar esse projeto. Então surge o problema, levantam-se os líderes, e aí então ataca-se o problema por meio de uma estratégia que esses líderes vão liderar. Esse é o processo que nós devemos empreender como igreja. E, finalmente, pense em um ministério e não em um cargo. Então é preciso que a gente aprenda o que a palavra ministério realmente deva representar na vida da igreja. Porque a gente fala muito isso. Você é líder de qual ministério? Lá na sua igreja tem um ministério tal, não é? Não, hoje, ou então aquela frase que vocês sabem que eu me divirto com ela, né? Com a minha ironia de sempre, né? Não, hoje eu não estou, aquelas pessoas que não vão em igreja nenhuma e diz que é crente, né? Não, hoje eu não estou em nenhum ministério, né? Então, já viram esse tipo de gente? Esse para mim é o mais divertido, né? Deus me perdoe, a minha ironia aqui de dentro de mim, né? Então, se a gente fosse para o dicionário da língua portuguesa, para a gente identificar o significado da palavra ministério, eu coloquei aí, olha que bacana, olha. Conjunto dos ministros que regem a nação. Edifício onde estão as repartições de um ministro. Secretaria de Estado. Agora olha esses dois últimos. Ofício, cargo e função. Desculpem. Ofício, cargo, função e serviço. Né? Agora ficou quente. Ó. Ofício de cura de almas ou de ministro do Evangelho. Olha que interessante a leitura que o dicionário faz a respeito do ministro. Não é? Considerem comigo uma questão aqui, olha. Claro que as nossas regras são importantes e são necessárias, porque elas nos ajudam a ser mais organizados naquilo que nós fazemos como igreja. Mas a gente não pode negar que, infelizmente, algumas dessas regras tornam a gente burocráticos demais. Às vezes a gente se torna lento demais, a gente vira uma máquina emperrada. Mas se a gente quiser mudança, quando a gente está vivendo assim, a gente sofre muito para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver em desordem. O que eu estou dizendo aqui é que quanto mais máquina organizacional nós possuímos, mais tempo, mais vigor e mais dinheiro a gente vai gastar nesse sistema. Então a proposta é que sejamos uma igreja simples. E eu quero mostrar para você o que é ser uma igreja simples. Pode colocar aí. Eu estou terminando, tá bom, gente? Segura a ponta aí. Para se tornar uma igreja simples, os líderes precisam garantir que tudo que a igreja faz forma um conjunto para produzir mudança de vida. Isso chama discipulado. Elas trabalham produzindo oportunidades para o crescimento espiritual. Já em igrejas complexas, os líderes viram programadores. Eles tocam programas de ministérios. Eu não quero que a gente seja isso. Quem disse isso foi o Tom Rainer, num livro chamado Igreja Simples. Mas aí vem a pergunta que a gente fatalmente faria. Mas aí agora a gente não vai fazer programa mais nenhum na nossa igreja? Ele responde, pode colocar aí. Os programas são feitos para os homens, e não os homens para os programas. Se o objetivo é manter algumas coisas funcionando, a igreja está com problemas. O objetivo final tem que ser sempre relacionado com as pessoas. Os programas não passam de ferramentas. E aí, a igreja, então, deve se resumir, portanto, em 3 passos. Olha lá. O primeiro passo é amar a Deus. O segundo passo é amar as pessoas. E o terceiro passo, consequentemente, é servir as pessoas. Você quer saber? Se você quiser perguntar para mim assim, pastor, mas aonde você quer chegar? Eu vou falar para você agora, aonde eu quero chegar. Aonde eu almejo que a nossa igreja chegue. Aonde eu gostaria que o meu ministério terminasse um dia, com isso muito claro e vivido por todos nós. É isso aí. As pessoas vêm aos cultos, são encorajadas a participar de um pequeno grupo, e no pequeno grupo são incentivadas a servir em algum ministério. Esse é o meu foco. Esse é o alvo. Esse é o objetivo pelo qual eu trabalho ao longo da minha vida ministerial aqui nessa igreja. É aí que eu quero chegar. Então, se você quiser guardar essa frase aí, pode guardar, porque é isso aí que eu vou perseguir enquanto for pastor dessa igreja. É nesse sentido que a gente vai trabalhar. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Não existe causa maior do que a do reino de Deus. Você já imaginou você chegando lá no céu, alguém se aproxima de você agradecendo? Isso aqui é uma conjectura, tá bom, gente? Eu não sei se isso acontece no céu. Mas uma pessoa se aproxima de você e diz algo mais ou menos assim. Você era membro lá da Igreja Batista Central em São José dos Pinhais. Você serviu, sacrificou-se e construiu junto com outros irmãos uma igreja que me alcançou para Cristo, mesmo depois de você morrer.
Eu estou no céu por causa da salvação que recebi em Jesus e por conta do trabalho que você desenvolveu. Não seria maravilhoso ouvir isso de alguém? Eu amaria ouvir isso de alguém. Poder ouvir isso. Eu quero mostrar para você uma frase do Philip Yancey. Ele diz assim: nunca saberemos nessa vida o significado pleno de nossas ações aqui, porque muitas coisas invisíveis acontecem conosco e através de nós. O sofrimento das pessoas, as famílias que estão sem esperança, casamentos que estão arruinados, jovens destruídos pelo pecado, pessoas à beira da depressão e do suicídio. Em todos esses sofrimentos, grandes ou pequenos, existe a garantia de um nível mais profundo de significado, de uma participação na vitória redentora de Cristo. Gente, a gente participar na vitória redentora de Cristo, isso não é realmente extraordinário? O serviço cristão não é para nossa glória, é para glorificarmos a Deus. É uma oportunidade para mostrarmos o nosso amor a Jesus. Então, feliz a pessoa que tem um espaço na sua vida para ser servo. A grande bênção da vida cristã é ser útil. Porque o serviço cristão enriquece, sabe quem? O servo. O serviço cristão dá uma dimensão enorme para a sua vida. Servir beneficia mais a quem serve do que a Deus. A gente precisa pensar, Deus não precisa da nossa ajuda. O serviço cristão beneficia a nós. Deus fica feliz que servimos, mas Deus anda muito bem sem nós. Nós é que não andamos bem sem Deus. Então a nossa vida tem mais sentido quando nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E aí a frase para você: enfim, amar a Jesus e servir as pessoas deve ser o lema da nossa vida. Veja as frases que estão escritas aí nas paredes, nos cartazes ao seu redor. Elas refletem aquilo que nós queremos e precisamos ser como igreja. Não estamos aqui por acaso. Toda pessoa normal quer dar algum significado para a sua vida. E toda pessoa realmente salva quer transmitir o amor de Jesus aos outros. Deus salvou cada um de nós para um propósito. Nós somos feitos para sermos ministros do Evangelho de Jesus. Então, permita que o Senhor o use para a sua glória. Eu termino com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, numa versão bíblica moderna, para o seu entendimento. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar ao Senhor e vamos dedicar ao Senhor a nossa vida.